Senhoras e senhores, bom dia a todos. É com grande prazer que dou as boas-vindas a cada um de vocês a este almoço-debate. Um momento especial de diálogo e reflexão. Agradecemos imensamente a presença de todos, que torna este evento tão significativo. Gostaria de apresentar brevemente o Instituto Monitor da Democracia, uma organização dedicada a promover debates e reflexões sobre democracia e temas de interesse público. E o nosso parceiro, o Escritório Econômico e Cultural de Taipei, no Brasil, que desempenha um papel fundamental na promoção das relações bilaterais. É uma honra contar com a colaboração dessas instituições para a realização deste encontro. Com alegria, declaro oficialmente aberto o nosso almoço-debate. Agradecemos o presidente do Monitor, Márcio Coimbra, o embaixador Benito Liao, representante do Escritório Econômico e Cultural de Taipei, no Brasil, e temos a honra de receber como convidado especial o senador Eduardo Nakayama, da República do Paraguai, cuja trajetória e contribuições enriquecem a nossa discussão. O almoço será servido em breve e, logo após, daremos início ao debate. Convidamos todos a aproveitar este momento de networking e troca de ideias. Muito obrigada. Chamo aqui à frente o presidente do Instituto Monitor da Democracia, senhor Márcio Coimbra. Obrigado. Senhoras e senhores, autoridades presentes, convidados ilustres e amigos da democracia. É uma honra profunda, como presidente do Instituto Monitor da Democracia, dirigir-me a você neste almoço-debate, um espaço vital para o fortalecimento de laços entre nações comprometidas com os princípios democráticos. Em um mundo cada vez mais interconectado e desafiado por autoritarismos crescentes, o papel de think tanks como o nosso é inestimável. Nós promovemos o diálogo, a análise crítica e a cooperação entre países democráticos, fomentando redes que transcendem fronteiras e constroem uma ordem global baseada na liberdade, no respeito aos direitos humanos e na prosperidade compartilhada. Ao unir mentes e instituições, fortalecemos não apenas economias, mas as próprias fundações da democracia, garantindo que vozes soberanas sejam ouvidas e respeitadas. Nesse contexto, destaco a importância singular de Taiwan, uma nação soberana, independente, autônoma, democrática e livre. Taiwan exemplifica o triunfo da democracia em ação. Um sistema multipartidário com eleições livres e transparentes, uma imprensa vigorosa e uma sociedade civil ativa que defende os valores universais da liberdade. Economicamente, Taiwan brilha como potência global, com projeções de crescimento do PIB de 4,5% para 2025, impulsionado pela demanda robusta por inteligência artificial e sua liderança na indústria de semicondutores. Seu desemprego baixo, em torno de 3,3%, reflete uma economia resiliente e inovadora, com setores de alta tecnologia que beneficiam o mundo todo. Socialmente, indicadores como a alta expectativa de vida, a taxa de alfabetização próxima de 100% e um índice de desenvolvimento humano elevado demonstram o compromisso com o bem-estar de seu povo, provando que democracia e prosperidade andam de mãos dadas. Não podemos ignorar a relação histórica entre Paraguai e Taiwan, que remonta a 1957, quando estabeleceram relações diplomáticas formais, uma parceria que completa 68 anos em 2025 e se baseia em valores compartilhados de soberania e cooperação mútua. Essa aliança duradoura
uma das mais antigas da América Latina, simboliza a lealdade a princípios democráticos em meio a pressões geopolíticas, promovendo trocas econômicas, culturais e políticas que enriquecem ambas as nações. Por fim, agradeço de coração a presença do nosso convidado de honra, o senador Eduardo Nakayama, da República do Paraguai. Como historiador, advogado e político liberal eleito em 2023, Eduardo representa a juventude dinâmica da América Latina, uma liderança emergente que pauta a consolidação da democracia em nosso continente. Sua visão e compromisso inspira-nos a avançar por um futuro de estabilidade, inclusão e liberdade compartilhada. A todos vocês, meu profundo agradecimento por estarem aqui. Que esse debate fortaleça ainda mais esses laços indissolúveis e que inspire o Brasil a reconhecer a existência de duas Chinas, valorizando a República da China, democrática e livre, cuja grandeza e soberania na ilha de Taiwan merecem ser plenamente reconhecidas. Muito obrigado. Gostaria de chamar aqui à frente o senhor embaixador de Taiwan. Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento ao nosso palestrante, senador Eduardo Nakayama, do Paraguai, presidente do Instituto Monitor da Democracia, Dr. Márcio Coimbra, encarregado de negócio de Paraguai, e também senador amigo de nosso escritório. Amigos, senhoras e senhores, a China e Taiwan não são subordinados entre si. No entanto, a China tem explorado uma interpretação equivocada e distorcida da Resolução 2758 da Assembleia Geral das Nações Unidas, para negar a existência de Taiwan e restringir seu direito de participar de organizações internacionais. Essa situação tem resultado em uma evidente injustiça na comunidade internacional. Nosso embaixador José Han, no Paraguai, destacou que a pesquisa e análise do senador Nakayama sobre esta questão foi verdadeiramente perspicaz. Por essa razão, temos hoje a honra e a excelente oportunidade de convidá-lo a compartilhar conosco suas percepções e visão sobre o tema. Durante a era das explorações, grandes potências marítimas, entre elas o Reino Unido, a Holanda, a Espanha e Portugal, visitaram Taiwan ao longo dos séculos, tornando-a um destino admirado e valorizado por todas as nações. Desde então, Taiwan se tornou um território aberto ao mundo, onde o espírito de trabalho, inovação e solidariedade floresceu. Hoje, Taiwan
se destaca no cenário global com sua poderosa indústria de semicondutores, responsável por mais de 90% dos chips mais avançados e cerca de 70% da produção mundial de chips de semicondutores, tornando-se um pilar essencial das cadeias globais de suprimento e um foco da atenção internacional. O Brasil exerce um papel muito importante na comunidade internacional e a relação entre Taiwan e Brasil é muito próxima. Muitas empresas taiwanesas estão atualmente investindo no Brasil e nossa relação econômica e comerciais bilaterais são, de fato, muito próximas. No entanto, devido à interpretação equivocada da Resolução 2758 da ONU pela China, o Brasil tem hesitado em desenvolver relações mais próximas e substantivas com Taiwan. Acredito ser fundamental dissipar os mitos que cercam essa resolução e compreender a sua verdadeira essência. Em um fórum de Taipei ontem, o ministro dos Assuntos Continentais de Taiwan disse: a China exerce pressão contínua sobre Taiwan por meio de ameaças militares, repressão diplomática, coerção econômica, infiltração social e guerra cognitiva híbrida. Além disso, para justificar sua reeleição, Xi Jinping estabeleceu dois objetivos principais: unificar Taiwan e substituir os Estados Unidos. Tais ações se tornaram a maior ameaça à paz regional, possivelmente ameaça à paz mundial. IPAC, Inter-Parliamentary Alliance on China, é uma aliança composta por mais de 200 parlamentares de 39 países e da União Europeia. Seu objetivo é enfocar e reformar as políticas de vários países em relação à China. Gostaria de encorajar os congressistas a se juntarem a esta organização para lutarem juntos contra a ameaça representada pela ascensão da China à ordem internacional. Espero que o governo brasileiro possa adoptar políticas mais flexíveis para aprimorar e aprofundar ainda mais os intercâmbios econômicos, tecnológicos, educacionais, culturais e até políticos entre Brasil e Taiwan. Acredito que o evento de hoje ajuda a todos a compreender melhor a situação de Taiwan e também a resolução 2758
da Assembleia Nacional da ONU. Vamos trabalhar juntos. Muito obrigado. Agora nós teremos a conferência do senador senhor Eduardo Nakayama. Ele é senador nacional da República do Paraguai, formado em Direito dos Seguros pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Possui mestrado em História pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Pós-graduação em Gestão Estratégica pela Universidade de Belgrano, em Buenos Aires. É diplomado pelo curso de Liderança Estratégica do Instituto de Estudos Estratégicos Avançados, o antigo Colégio Nacional de Guerra, e pelo Centro Perry da Universidade de Defesa Nacional, em Washington. Formado em Direito pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Assunção. Ex-professor universitário, é membro da Academia Paraguaia de História, do Instituto Argentino de História Militar, do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, entre outros. Publicou em periódicos científicos, além de livros relacionados à política, geopolítica, economia e história do Paraguai, assuntos regionais, assuntos hemisféricos e conflitos na região do Indo-Pacífico. O senador Nakayama sempre trabalhou pela integração regional, comércio internacional e intercâmbio cultural. É um promotor ativo da democracia liberal e da liberdade em todas as esferas. Ministrou cursos e palestras sobre história, política e geopolítica no Paraguai, Argentina, Brasil, Estados Unidos e Taiwan. Por favor, senador Eduardo. Se falar daqui, está perfeito. Está perfeito, pela câmera. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela organização. Agradecido aqui ao presidente Márcio da Casa Política, a Monitor, também a Casa de Taiwan aqui em Brasília, o embaixador, ressaltando também a presença do senador ali, também do deputado Assai. Onde está ele, o deputado? Está ali, ó. Deputado, que também ele é Nikkei como eu, né? Somos japas, como dizem aqui no Brasil. Também a presença do embaixador de El Salvador, né? O encarregado de negócios do Paraguai, do meu país, também presença de muitos diplomatas da Embaixada do Paraguai, amigos da Venezuela, da imprensa, também amigos que moram aqui em Brasília, Rogério e Consuelo, muito obrigado por ter vindo. Aqui o diretor regional da IPAC, Sebastião Polo, e a cada um de vocês, muito obrigado pela presença. Bom, eu vou fazer uma palestra aqui, perdão, Ana Flávia, a minha colega historiadora, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu vou fazer uma palestra sobre uma apresentação que eu já fiz, tanto no Paraguai como nos Estados Unidos, no Colégio Interamericano de Defesa, também em Taiwan e em Santiago de Chile. E é uma palestra que mostra um pouco uma visão desde o Ocidente do que é a evolução histórica e geopolítica da ilha, hoje conhecida como Taiwan, mas antigamente já conhecida por outros nomes, inclusive pela ilha de Formosa, né? Que é o nome mais conhecido desde a Era dos Descobrimentos, quando os portugueses chegaram até lá, e depois com a União Eque Principaliter, que tiveram as coroas espanhola e portuguesa, que ficou com a Espanha. Então, a gente vai fazer um repasso
histórico também sobre a ilha, né? E, logicamente, a gente tem que falar também do início da Era dos Descobrimentos, porque a finalização da Era Antiga e o começo da Idade Média se dá com a queda de Roma, no ano 476 depois de Cristo. E ali não é que o Império Romano cai completamente, ele sofre uma transformação para o Sacro Império Romano Germânico, onde o Carlomagno leva o centro do poder para a cidade de Aquisgrán, que é chamada de Aachen, em alemão. E o Império Romano de Oriente fica em Constantinopla. Isso é muito importante porque os mundos que se dividem naquele então continuam se dividindo por muitas questões ideológicas, linguísticas, religiosas, ou acaso hoje em dia a gente não fala do mundo islâmico, por exemplo. Como antigamente falava-se do cristianismo, o mundo cristão, Ocidente e Oriente, e naquele então era o Império Romano de Ocidente, Roma, logo Aquisgrán, e o Império Romano de Oriente. Qual a principal diferença entre os dois? O mundo romano de Ocidente adopta o alfabeto latino. E o mundo romano de Oriente, em Constantinopla, mantém o grego. Essas divisões, que também são religiosas, você pode perceber pelas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ortodoxa, com aquelas cúpulas que são bem, né, características, você acha desde Grécia, Turquia, você vai para cima os países eslavos, né, a Europa do Leste, e logicamente a Rússia, que adopta o cirílico, porque o alfabeto russo não é outra coisa que o cirílico modificado. Essa divisão se tem até hoje. É uma divisão também cultural, de idioma, de tudo. Por isso que a queda de Constantinopla no ano 1453 marca o fim da Idade Média, o início da Era Moderna, que também caracteriza-se pela época dos grandes descobrimentos. E começa, né, a carreira entre a Espanha e Portugal, porque a Espanha também estava culminando a reconquista da Península Ibérica dos moros, que tinham feito um grande califato na Península Ibérica. Só a Espanha ficou reduzida lá no norte, perto de Astúrias, né, onde o meu amigo senador vai visitar daqui a pouco, né? E de Asturra começaram a reconquista, que finaliza justamente no ano que vai ser feito o descobrimento da América. Em janeiro de 1492, e 12 de outubro de 1492, dá-se o descobrimento da América. Descobrimento é uma forma de dizer, né? Pelos europeus. E começa a carreira também pela circunvalação, que faz o Magalhães, né? A primeira circunvalação da Terra, que finaliza o Elcano, e a divisão do mundo segundo o Tratado de Tordesilhas. Então fica um mundo para a Espanha e outro para Portugal. Principalmente por quê? Porque os descobrimentos portugueses na época da navegação a cabotagem eram na África. A navegação de cabotagem se fazia naquele então quando o navio ainda conseguia ver terra firme, olhar a terra firme. Essa é a navegação de cabotagem, porque o mito
era naquele então que, se você ia além disso, tinha uma grande queda de água e o mundo acabava. O terraplanismo, né? O terraplanismo. E essa circunvalação, primeiro da África e depois de parte da Ásia, principalmente por Vasco da Gama. Tem alguém do Vasco aqui ou não? Não tem nenhum? Acho que está mal o Vasco agora, né? Tá. Sim, está sofrido. Bom, eu não mexi com o futebol. Já bastante temos com o tema da história. Né? Então, os portugueses na Ásia, vocês sabem que eles tiveram uma presença muito importante no Extremo Oriente. Macau, Nagasaki, que é a cidade dos meus avós, é uma cidade fundada pelos portugueses. E tem muitas palavras que eles utilizam até hoje que têm origem portuguesa. Por exemplo, uma das comidas principais da gastronomia japonesa, o tempura, vem de tempero. Tempura vem de tempero. Então, os portugueses ficaram em toda essa região e, logicamente, também na ilha de Formosa, que eles batizam como Ilha de Formosa, porque era uma ilha muito bonita, então eles chamam Ilha de Formosa. E ali também começa a disputa dos mares, tanto no campo diplomático, jurídico e também militar, entre as potências ibéricas e as outras potências emergentes, a Holanda, Países Baixos, a Inglaterra, o Império de Grã-Bretanha, né? E aqui começa a questão cartográfica. Ali vocês podem ver que fala bem claro Japão, e mais embaixo fala de Formosa como Lequeio Minor. Lequeio, logicamente, é um lusitanismo. Lequeio. Mas de onde vem a palavra lequeio? Lequeio vem de Liuqiu, ou Liuqiu, que é uma maneira de dizer Ryukyu Island, que são as ilhas Ryukyu, que são as mais austrais do Japão. Então, eles falavam que era parte de Ryukyu, mas era uma pequena. Logicamente, como dizia, a escala não era a melhor naquele então. Então, eles chamam menor a uma ilha que era realmente maior. E aqui começa a aparecer em alguns textos chineses a palavra lequeu pequeno ou lequeio pequeno. Cartografia da época. Essa imagem que vocês estão vendo agora perfeitamente pode corresponder a quaisquer fundação feita na América Latina. Né? Quaisquer cidade que foi fundada por espanhóis ou portugueses, tiveram sempre levando a cruz, um sacerdote, né? O fundamento tinha que ser feito seguindo as regras ou as leis de Castilha ou de Portugal. Os reis católicos ou os fidelíssimos, dependendo do lado, mas basicamente a mesma coisa. Mas essa fundação foi de um forte espanhol no norte da ilha de Taiwan, que chama-se San Salvador. Eu visitei o forte de San Salvador lá. Tem San Salvador, tem Santo Domingo. São os dois fortes que tem no norte da ilha. Vocês podem visitar lá e vão encontrar a bandeira da Espanha ali também, né? Porque a Espanha também está interessada no tombamento desses patrimônios, né? Se bem não deixaram, porque Taiwan é um país tropical, de muito calor, onde as construções
daquele então não ficaram, digamos, em pedra, era utilizada muita madeira, então tem que fazer um trabalho de arqueologia um pouco maior para achar, mas essa foi a fundação de São Salvador. Aqui começa o interessante. Apesar do acordo de Tordesilhas, tanto Portugal quanto a Espanha incumpriram a linha, porque o Brasil, que basicamente tinha a linha desde o Cabo São Roque, lá na desembocadura do Amazonas, na foz, se diz foz, né? Foz. Na foz do Amazonas, ou bacia, não, agora mesmo não sei se diz foz ou bacia, mas lá no norte, até o conjunto da Cananeia, que é basicamente a divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. Né? Por ali passava. Mas, com as bandeiras, as entradas, o território português foi se acrescentando para dentro do continente, o que era lógico pela grande vantagem que significava ter o litoral, porque a maneira de você civilizar, vamos dizer assim, né? Uma forma de dizer, entre aspas, né? Era indo para o interior, desde o litoral. Mas a Espanha também ubicou-se em terras que estavam dentro do território português, como foi o caso das Filipinas. Filipinas, nomeada desse jeito em honor ao rei Felipe. E a ilha de Taiwan, como vocês podem ver, formava parte das Filipinas. Ou seja, era um território ultramarino espanhol dentro da província das Filipinas, dependente da Real Audiência de Manila. E por sua vez, a Audiência de Manila, dependiente do vice-reino da Nova Espanha. A Nova Espanha era todo o México, grande parte dos Estados Unidos, parte de Canadá, toda a América Central, incluindo El Salvador, também as Antilhas, como Cuba, as grandes Antilhas, as Antilhas menores, com exceção daquelas que foram conquistadas pelos holandeses ou os britânicos, por isso que tem ali nas Antilhas, você passa de uma ilha a outra, uma fala francês, outra holandês, outra espanhol, inglês. Mas a ilha de Formosa era parte das Filipinas e, por sua vez, do vice-reino da Nova Espanha. Então, aquela frase que nós escutamos muito seguido, que a Taiwan é a parte inalienável e imemorial da China, isso não é verdade. De fato, a população originária da ilha de Taiwan, os nativos, têm origem malaio, tem muito mais a ver com as Filipinas e com Malásia, em termos genéticos, que com a população maioritária da China, que é a Han, que é posterior, como vamos ver. Aqui um mapa das navegações naquele então, desde a América do Sul e, sobretudo, desde o México, Acapulco, o Galeão de Manila, que ia até as Filipinas, atravessando, logicamente, também Taiwan. Aqui, o tempo em que a ilha dividiu-se em parte espanhola. Ao norte temos os fortes de Santo Domingo e São Salvador, que eu falei, e ao sul, a colonização holandesa. É interessante que a introdução da população de origem chinesa e que falava principalmente cantonês. Você sabe que tem dois dialetos na China. Não, tem muitos, né? Mas os principais são o mandarim e o cantonês. Não tem nada a ver um com o outro. Diferente. É assim, muita gente pergunta, mas
Acaso o alfabeto não é o mesmo? E claro que é o mesmo, mas em Japão também é o mesmo, mas o idioma é totalmente diferente, como o espanhol é diferente ao turco, e o turco escreve-se também com o alfabeto latino, não é? Então, é a mesma coisa. Mas naquele então, na época da Zilândia holandesa, eles são que levam os trabalhadores chineses para o sul da ilha. Eles introduzem para cultivo de cana-de-açúcar, porque o clima é muito parecido. Antes daquele então, estamos falando do século XVII, não tinha população chinesa na ilha de Taiwan. Ou seja, podemos dizer que até os europeus chegaram antes dos chineses com intenção de ficar na ilha. Outro mapa de como mais ou menos as grandes potências naquele então disputaram-se o mundo. O caso da Rússia é interessante, como vamos ver, porque eles concentraram-se na conquista da Sibéria. É dizer, eles foram para o leste. Eles não mexeram com as potências ocidentais que miraram para o ocidente. Eles miraram para o leste. E aqui começa, né, a principal disputa, sobretudo no século XIX e XX, entre as três grandes potências que são Japão, Rússia e China. Aqui temos o principal triângulo geopolítico daquele então, Tóquio, Seul, Pequim, ou Beijing, e Vladivostok, que pouca gente sabe, mas a Rússia faz divisa não só com a China, senão também com a Coreia do Norte. Mas a Rússia tem fronteira com a Coreia. Assim como eles têm com países europeus, como a Polônia, né? Eles têm também fronteira com a Coreia. Aqui temos uma imagem da expansão da Rússia desde a época do Ivan o Terrível até o ano 1900, quando eles chegam até Alasca. Eles chegam até o continente americano, que, como vocês sabem, foi comprado pelos Estados Unidos depois à Rússia, ou naquele então ao Império Tsarista Russo. Aqui um outro mapa, mas eu quero que vocês olhem na ilha de Taiwan como só no ano 1892 aparece como parte da China. Em toda a evolução, esteve sempre fora de todas as dinastias, só na última, que é a Qin, que a Taiwan aparece como parte. Mas anteriormente, em nenhuma. Olha, miles e miles de anos de evolução, só ali que aparece, vê? Ali, 1892. Mas naquele então, na época dos impérios, logicamente também aparece o Japão, que foi um império em expansão que tomou primeiramente a Península Coreana, depois outras possessões na Ásia, incluindo logicamente a ilha de Taiwan, os pescadores, e depois, antes da Segunda Guerra Mundial, a Manchúria. Mas depois da Primeira Guerra Sino-Japonesa, e quando a China perdeu a guerra, entregou, através do Tratado de Shimonoseki, a possessão da ilha de Taiwan e dos pescadores a Japão. E aqui começa o tempo da dominação japonesa por 50 anos da ilha de Taiwan, desde 1895 até 1945, que é a finalização da Segunda Guerra Mundial. Aqui em todos os mapas aparece, logicamente, a ilha de Formosa, ou Taiwan, como parte do Japão. Outro mapa interessante da época, onde fala a famosa doutrina Monroe, adaptada para o Japão, que vocês sabem que a doutrina Monroe falava América para os americanos, e o Japão, nessa expansão, tentando justificar, né,
a toma de outros territórios, eles falavam, vamos tomar porque nós, pelo menos, somos asiáticos. Então, Ásia para os asiáticos, para contrarrestar o avanço do Ocidente, das potências ocidentais. Logicamente, com muita brutalidade, né? E os crimes de guerra. Aqui temos outro mapa da ilha de Formosa, mas, em resumo, podemos dizer que a ilha de Formosa passou pelo domínio português, espanhol, também holandês, num tempo também com a Revolução de Coxinga, que é um personagem muito interessante. Ele tem até um apelido português, né? Coxinga. Ele era um filho de um chinês e de uma japonesa, nascido no Japão, mas venerado como herói em Taiwan. Porque praticamente é quem levou a independência de Taiwan naquele então. Também foi parte da dinastia Qin, do Império do Japão, até a Segunda Guerra Mundial e a rendição dos japoneses. Quando ocorre a rendição, logicamente, começa a construção do mundo bipolar, e ali é que começa tudo a ver a ideologia e a separação do mundo em dois. O mundo influenciado pelo Pacto de Varsóvia e o mundo dominado pela OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, por um lado, aquela famosa cortina de ferro, estavam os países de influência soviética e, do outro lado, os países de influência americana sob Washington. Também isso aconteceu no continente asiático, na China e em outras latitudes, como o caso da Coreia, que é o mais palpável até hoje, que continua dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aconteceu o mesmo com o Vietnã, mas isso também aconteceu no Ocidente. Até o ano 89, a Alemanha esteve dividida em dois. A Alemanha Ocidental, influenciada por Washington, Londres e Paris, e a Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, que, logicamente, de democracia não tinha nada. Tinha de democracia o que a Coreia do Norte tem de República Democrática da Coreia, né? E começa, né, a divisão do mundo. Dois mundos, duas Europas, duas Alemanhas, dois Berlins, duas Coreias e duas Chinas. Tem que... não sei onde que está. Luiz Carlos, aí podes tocar nomás, isso já vai funcionar. Desculpa aí o castelhano. E naquele então, quando o discurso era, né, de defender a Coreia e tudo isso, começaram a falar Taiwan for a New China. Olha, é muito engraçado, porque naquele então já falava-se disso. E aqui o Tratado de São Francisco, 1951, onde o Japão oficialmente renuncia às pretensões sobre Taiwan e a Ilha dos Pescadores. E o status de Taiwan no Tratado de São Francisco é um status ambíguo. Ou seja, ali não se fala diretamente a quem que entregue, ou seja, entrega a autoridade de Taipei, mas não se fala especificamente sobre o status, que é um tema de discussão muito interessante, não apenas pelos diplomatas, sino também pelos estudosos de direito internacional. A relação de Taiwan e Estados Unidos
entre 1950 e 1971. E aqui a famosa Resolução 2758, pela qual, numa decisão que eu acho lógica, as Nações Unidas fala, um dos países mais populosos do mundo é a China popular. E eles não têm cadeiras nas Nações Unidas. Eles têm que ter uma cadeira nas Nações Unidas. Mas ali eles fazem uma decisão que eu acho errada, porque eles tinham que manter a situação como manteve com a Coreia ou manteve em outras latitudes. E eles invitam aos representantes do Chiang Kai-shek a abandonar as Nações Unidas. Lógico, também tem um transfundo, né, jurídico, porque há uma disputa pela China, tanto por parte da República Popular de China como a República de China Taiwan. Mas isso complicou a situação. Mas essa resolução, em lugar nenhum, diz que Taiwan é parte da China. Que é uma interpretação errada que dá a China continental desse processo com sua política de uma só China, que é One China Policy. Essa resolução foi votada desta maneira. O Brasil também votou por Taiwan naquele então. E todos os países que estão em cor, como se diz essa cor? Fúcsia, nós dizemos. Como é? Roxo. É roxo? E aqui a evolução do reconhecimento de Taiwan ao longo dos tempos. Mas aqui a gente pode ver como foi a evolução dos dois territórios na China continental e em Taiwan, desde o ano 1895. A China foi governada pela dinastia Qin, logo passou a ser governada pela República de China e depois pela República Popular China. Na ilha de Taiwan, depois da dinastia Qin, ficou o Japão, e do Japão já passou diretamente para a República de China Taiwan. É dizer, a ilha de Taiwan nunca, nem por um dia, foi governada pela República Popular China. Nunca. Ou seja, eles têm o que conhecemos em direito internacional como soberania consumada. E essa é uma questão não menor, porque no direito, como se tem ao usucapião no direito privado, no direito internacional se tem o uti possidetis iuris. O uti possidetis, que foi utilizada amplamente pelo Brasil para ficar com o território atual que tem, né, é uma posição jurídica. Uti possidetis iuris. E foi o mesmo argumento que utilizou o Brasil para defender a independência e a soberania paraguaia das pretensões argentinas a começos do século XIX, quando a Argentina dizia que o Paraguai era uma província rebelde da Argentina. Porque, como sabemos, assim como vimos o mapa da Nova Espanha, né, e El Salvador, Guatemala, Cuba eram parte do vice-reino da Nova Espanha, hoje em dia são países independentes. O Paraguai era parte do vice-reino do Prata, mas declarou-se independente e foi a primeira república da América do Sul no ano 1813. Mas essa independência não era reconhecida pela Argentina até o ano 1852. E então, quando a Argentina reclamou para Itamaraty, nesse então não estava ainda o Palácio de Itamaraty, mas reclamou para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Império, o Império respondeu
claramente que o Paraguai teve um governo próprio e não foi molestado na sua soberania, então não pode reclamar a Argentina. Esse é o mesmo status que tem Taiwan por mais de 100 anos. A ilha como ilha e Taiwan como Taiwan por mais de 70. Estado de liberdade ao redor do mundo, logicamente verde, os países que são mais livres, em vermelho, os que não são livres. E se vemos com lupa, como se diz lupa em português? Lupa também. Se vemos em lupa, assim como o Japão, a Coreia do Sul e o Taiwan também estão em verde. Mas o que faz o que faz a República Popular Chinesa e o Partido Comunista Chinês para afiançar a posição que eles têm? Tem muita propaganda. One China Policy, você escuta por todo lugar. Ninguém vai fazer essa síntese que a gente fez. Não, para eles é parte inalienável da China, mas tudo o que foi a história, porque eles também têm que saber que com a Revolução Cultural, eles queimaram, literalmente, todos os textos e a história, sobretudo do que eles chamam o século da humilhação. É dizer, há coleções inteiras de revistas, cartografia, etc., que foi feita no Ocidente de altíssimo valor histórico, mas que você não vai achar na China. De fato, o que eu fiquei surpreendido, muito gratamente surpreendido, quando eu visitei Taiwan, anos atrás, foi o Palácio Imperial, onde tem os arquivos mais valiosos da China. Não estão lá na China continental, estão em Taiwan, porque o Chiang Kai-shek, entre as coisas que fez bem, né? Desculpa, mas eu às vezes tenho que tomar minha posição contra a ditadura é absolutamente, digamos, radical. Para mim, ditador é ditador. Seja de direita, de esquerda, chame-se Stroessner, Pinochet, Videla, Fidel Castro, para mim todos os ditadores são ditadores. Maduro, Chávez. Obrigado, embaixadora, por me fazer lembrar. E agora essa apresentação foi feita o ano passado, quando ainda a posição, porque se bem quando a posição de Irã era ainda mais forte, né? Mas é o que eu acho o novo eixo. E você pode ver que temos praticamente os pontos quentes que tínhamos então no começo da Guerra Fria, ainda algum deles continua. A Península da Coreia, o Tibete, a Indochina, Taiwan, Irã. O que resolveu-se foi a Iugoslávia, com a divisão de vários países, e da Alemanha. Mas os outros pontos quentes continuam, são os mesmos. E a OTAN, como ela mudou desde 1955 até 2024, onde, logicamente, a maioria dos países queriam se mudar para o lado livre, porque no muro de Berlim, você pode se parar no muro e ir para um lado ou para outro. Mas todo mundo queria entrar para a Berlim Ocidental. Não tinha berlineses ocidentais querendo ir para a Alemanha soviética. Isso não aconteceu. Não aconteceu. A invasão russa na Ucrânia, 2022, começou uma escalada de tensão a nível global e mudou
a maneira em que se faz a guerra. Lembre-se que em fevereiro do 22, como foi feita a invasão? Terrestre. Aqui o deputado que também esteve na escola militar sabe, né? A invasão foi terrestre, com tanques. Mas rapidamente eles se deram conta que não é desse jeito como se faz a guerra agora. Agora a guerra é aérea, drone, eletrônica. Se não, perguntemos aos militantes de Hezbollah que receberam aquela mensagem, explodiu, né? A guerra é outra hoje, mas muito mudou desde 3 anos atrás até agora. Logicamente, também o conflito entre Israel e Hamas, que queremos todos que culmine com a paz, né? que é o que todo mundo quer. E a pergunta, pode China invadir Taiwan? O Estreito de Taiwan é muito importante a nível global pela quantidade de comércio que passa por ali. Não só dos semicondutores, senão o comércio mundial todo. Então, o conflito realmente afetaria a todo mundo. Se com a invasão da Rússia à Ucrânia os preços dos combustíveis subiram às nuvens, num conflito no Estreito de Taiwan vai afetar toda a cadeia de suministros. E a pergunta é, agora quem que está com Taiwan? Né? Essa é a pergunta. Infelizmente, em termos de apoio diplomático real, só esses países que estão aqui, não sei se algum já borrou também agora, mas acho que ainda estão esses países. Mas eu acho que o caminho é a independência. Tem que mudar também o discurso. Eu acho que Taiwan tem que esquecer do nome China e tem que tomar, de fato, entre os jovens tem muita gente que já declara ser taiwanês. Muito pouca gente já fala eu sou chinês de Taiwan. A maioria fala eu sou de Taiwan. Jovens, todo mundo. Então, o Taiwan é independente de jure, de facto e de jure. De fato e de direito. Amparado pelo princípio do uti possidetis, apagou a... Não, mas já era a última lâmina. E eu acho, então, que com esses princípios, sobretudo o princípio de livre determinação dos povos, porque quem tem livre determinação é o povo. Al último, Luiz. Aí está, perdão. A última lâmina. A última, por favor. Essa aí. Direito de livre determinação dos povos, compartilha conosco a democracia, justiça, igualdade e prosperidade. Então, espero que tenha sido algo novo da palestra que a gente falou hoje para vocês e, logicamente, agradeço a atenção. Bom apetite e fico às ordens para vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a palestra do senador Eduardo. E, nesse momento, a gente abre para perguntas. Eu sei que estamos todos almoçando, mas fica aberto aqui para perguntas. Quem quiser, eu vou levar o microfone. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. O Christian Costa, da Revista Oeste. Senador, um prazer. A minha pergunta é a seguinte. A China ela é o maior parceiro comercial do Brasil, é uma relação que se estabelece com mais firmeza em 2009, mas, como bem o senhor observou aqui na exposição, e anteriormente falávamos ali no corredor, o que de fato é a China, minha pergunta é o seguinte... se é possível equalizar a relação econômica e, ao mesmo tempo, preservar a independência democrática brasileira. Obrigado.
Alô? Muito obrigado pela pergunta. O problema que eu acho nesse negócio é uma questão de imposição. É dizer, infelizmente, o Brasil não está em condições de dizer à China o que ela tem que aceitar. Infelizmente. Porque numa conversa bilateral, isso deveria ser normal. Mas, hoje em dia, eu vejo com muita preocupação como um gigante como o Brasil, a principal economia da América Latina, a segunda democracia mais grande do hemisfério, tem um sometimento cada vez maior. E eu acho que o Brasil soberano tem que ser soberano para todo mundo. Tem que manter essa soberania para todo mundo. Não tem que ter sometimento nenhum para ninguém. Mas, por que eu dizia que é uma resposta difícil? Porque não depende apenas do Brasil? Porque, no caso dos países americanos, nenhum de nós, com exceção quizá do Paraguai, que mantém 2 idiomas, o guarani e o espanhol, a maioria utiliza um idioma europeu. Espanhol, português, inglês, francês, holandês, são idiomas coloniais. Mas a Holanda nem a França estão dizendo eu vou tomar novamente parte da América. Espanha não está dizendo eu vou tomar Venezuela novamente. Portugal não fala eu vou tomar Brasil novamente. Ou seja, aqui, neste continente, está muito bem generalizada a ideia da independência. É uma questão que associa-se com a liberdade. Independência é a liberdade. A China não pensa igual. Então, eles falam que o princípio de uma China, de One China Policy, é indiscutível. Esse, por exemplo, é o motivo pelo qual o Paraguai não tem relações com a China continental. A gente quer ter. Eu não tenho problema. Se Deus quiser, vou ser presidente em 2028. Tem que pedir com a boca, né? Eu não tenho problema de falar com a China, mas eu não posso aceitar que ele me imponha romper relações com Taiwan. Porque não é justo. Né? E eu abogaria por uma posição como teve o Brasil no século XIX em relação ao Paraguai. Quando a Argentina tentou impor, não, o Paraguai é parte do nosso país, o Brasil falou não, já não é. Já é um país independente, com tal. Mas ali que eu vejo a problemática. Mas temos que ver até que ponto pode ter um impacto e a China pode impor realmente sanções para o Brasil. Porque a China depende, em grande medida, também do Brasil. Sobretudo em alimentos. A soja que sai daqui vai diretamente para se converter de proteína vegetal a proteína animal. Eles têm uma população enorme que não tem como alimentar só. Eles até dependem da soja americana. Então, essa é uma questão que eu acho que se os países, os diversos países, colocam-se de acordo em que não podemos fazer nós dos cegos diante de uma realidade imensa como é a existência de um país independente como Taiwan. Se a gente está preocupada pela Palestina, eu também. Eu acho que eles têm o princípio de livre determinação. Eu também acho que ainda se for por população, na faixa de Gaza, acho que falamos de 2 milhões de pessoas. Imaginem vocês uma segunda Gaza em Taiwan. Seria realmente uma catástrofe, como está sendo lá na faixa de Gaza também. Né? Ou seja, eu estou fazendo paralelismos para a gente ter uma ideia de que a guerra é realmente horrorosa.
Lá, o senhor, se alguém pode levar para ele. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite que eu recebi. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao professor. Em nome dele, cumprimento toda a mesa, a todos os organizadores. Eu gostaria de fazer uma pequena provocação. O senhor falou sobre a questão da independência de Taiwan, com a qual eu concordo e compartilho, mas, sendo bem pragmático, ou talvez realista, caso houvesse essa declaração e vamos imaginar um cenário em que a China não ficasse muito feliz com essa declaração. No caso de uma escala militar, com quem que o senhor acha que a Taiwan contaria? Sou o Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, Instituto Ciência. Com quem Taiwan contaria no caso de um conflito, não político, mas militar, com a China? E como é que o senhor vê esse cenário? Muito obrigado pela oportunidade. A pergunta é muito importante, sobretudo com o que a gente está vivendo agora, nesses momentos de ainda evolução tecnológica. Olha que os tipos de drones que estão se fabricando agora na Ucrânia, ou os mísseis de meio alcance, alguns deles têm tecnologia ucraniana, incorporada aos mísseis americanos. A mesma coisa acontece com o Iron Dome, que inicialmente colocou em funcionamento Israel, porque se você olhar Israel, em meio do Oriente Médio, ninguém poderia dizer, nem o mais otimista de todos, que esse Estado teria alguma esperança de sobreviver, não falo de viver, sobreviver naquela vizinhança. Estamos de acordo, né? E dali eles começaram, né? E hoje em dia ninguém duvida, nem a Turquia, que é a maior potência regional, né? Sobretudo depois do blefe do Irã, né? Que todo mundo achava que o Irã era... Depois resultou que não era, como diria o Trump, né? Nas semanas anteriores, um tigre de papel falou. Todo mundo achava que o Irã era uma superpotência. Mas por que faço o paralelismo com Israel? E, sobretudo, com o avanço do escudo de mísseis. Porque agora, o funcionamento desse escudo, ainda para se defender das duas primeiras oleadas, como se diz? Oleadas. Como se diz oleada? Consuelo. As duas ondas de ataques que fez com mísseis, o Irã, inclusive com os mísseis hipersônicos, eles colocaram o escudo ao máximo de capacidade. E cada míssil derribado custava milhões. Ou seja, milhares de dólares, que um ataque desses custa milhões de dólares. Agora eles desenvolveram o mesmo sistema, mas laser. Então, tudo vai depender de como vai ser planteada essa eventual invasão ou guerra. Taiwan tem a vantagem da defesa. Ou seja, desde o ponto de vista de uma eventual invasão marítima, eles têm uma vantagem lógica. O trabalho de inteligência deles também é muito avançado, ou seja, eles têm conhecimento perfeito dos locais de lançamento de mísseis da China, porque a principal hipótese de conflito deles é o conflito com a China, né? Mas, lógico, se você colocar na balança o potencial militar que tem um e outro, não tem como comparar. Mas, pela importância estratégica que tem o Estreito de Taiwan, e Taiwan no concerto, sobretudo, dos semicondutores, eu acho que para os Estados Unidos é muito importante manter aquele cinturão
que guarda o Mar da China, desde Indonésia, Malásia, passando por Filipinas, Taiwan e fechando lá com o Japão. Para eles é muito importante manter, porque o poder militar hoje em dia ainda está marcado pelo poder naval, é dizer, como se diz? Os porta-aviões, né? Os porta-aviões nucleares, tudo isso. A capacidade que tem os Estados Unidos, nesse sentido, não pode ser comparado com nenhuma outra potência, nem a China. A China está construindo agora que quer ter uma certa capacidade, Rússia não tem, né? Submarino é outra coisa, estamos falando de porta-aviões com essa capacidade, né? Os Estados Unidos não tem competência, não tem concorrência, e vai passar ainda muito tempo para chegar a esse equilíbrio. É minha opinião, mas é impossível dizer se houver aquele ataque o que vai acontecer. É muito difícil dizer. Mas eu acho que a evolução que tem tecnológica vai ter muito a ver com tudo isso. Mais uma pergunta aqui. Parabéns, senador Eduardo. Brilhante palestra, excelente perspectiva histórica. Queria parabenizar também o Márcio Coimbra pela organização do evento. Duas perguntas bem objetivas. A primeira é, na sua opinião, até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a ajudar a Taiwan num eventual conflito? Hoje a gente sabe que eles oferecem apoio estratégico, apoio por meio de dissuasão. E a segunda é sobre a própria China. E qual a disposição da China em fazer uma eventual invasão? Muito se fala sobre a tempestividade disso, que não é por agora, que é uma coisa mais para frente. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que, além das ameaças, que são presentes e constantes, métodos de intimidação aérea, naval, que faz a China em torno a Taiwan, eu acho que a China sabe que uma eventual invasão, um eventual ataque a Taiwan pode ser catastrófica também para a economia chinesa. Porque a gente pode falar do poder militar, da capacidade militar, mas a China é o principal fornecedor de mercadorias do mundo. Então, temos que ver como isso pode afetar toda a cadeia. Ou seja, eu acho que a China vai pensar 1001 vezes antes de tomar essa decisão. Eu acho que, outro dia eu vi uma declaração, acho que do ministro ou ministra de Relações Exteriores, falando de que iriam invadir Taiwan e aquele que se opusesse iriam pisar os crânios deles. Um discurso bem forte, né? Que hoje em dia, no mundo civilizado, não podemos admitir, né? Nem chineses falando de Taiwan, nem israelenses de palestinos, nem alemães de poloneses, nem ninguém de ninguém. Ou seja, é um discurso muito forte. Agora, sobre o que vai fazer os Estados Unidos, para mim é uma incógnita. Porque o Trump é absolutamente imprevisível. Absolutamente. O que eu pude perceber, depois de falar com alguns amigos lá da Universidade Nacional de Defesa, em Washington, porque as primeiras movidas dele, eu fiquei totalmente assim, o que está acontecendo aqui? Ele dizia uma coisa, fazia outra coisa, e agora estou começando a interpretar. Ele pede tudo para negociar no meio. Fez a mesma coisa com a Europa. Lembram que ele falou, a Europa agora já é um menino grande, já não é mais menino, agora já é um moço. Desde a Segunda Guerra Mundial até agora já passou. A tutelagem americana acabou. Agora vocês têm que investir em sua defesa. Eu já não sou o policial que deve vir aqui a patrulhar o que vocês estão fazendo. Então, coloque o dinheiro.
que aconteceu? Colocaram o dinheiro. Mas a Europa também começou a se armar, por sua vez. A Alemanha começou a se armar. Com o Japão aconteceu a mesma coisa. Falaram para o Japão, agora tem que pagar. E o que passou agora? Foi eleita primeira-ministra dias atrás. E ela fala de rearme japonês também, para ter uma capacidade de autodefesa. O que aconteceu com o Brasil? Falou tarifaço, 50%, 40% além dos 10%. E quando ele falou no discurso em Nova York, né, o Trump, eu já falei, esse vai falar finalmente com o Lula. Ele falou, eu gostei muito do Lula, muito simpático, né? Ele falou desse jeito, né? E do mesmo jeito que ele falou da Sheinbaum, da mexicana, né? Eu vou tarifar o México, né? Mas ela é simpática, é agradável, né? Eu gosto dela. Né? Então, é desconcertante, você não pode saber. O que falou agora Estados Unidos e finalmente com o TikTok fechou. Ele falou, se TikTok não passar as ações que tem em mãos chinesas para os Estados Unidos, a gente vai banir TikTok. Finalmente conseguiu. Agora que ele falou para Taiwan e TSMC, tem que passar tanto por cento das ações para Estados Unidos, o negócio dos semicondutores. Então vai terminar negociando. Eu acho que ele vai... E também Taiwan, eu acho que tem que entender que é parte da negociação. Né? Ou seja, sempre é a fórmula romana de do ut des. Dou para você dar alguma coisa. Ou do ut facias. Dou alguma coisa para você fazer alguma coisa. Ou facio ut des. Faço alguma coisa para você dar. Né? Ou seja, essas fórmulas sempre estão presentes. E eu acho que no caso de Taiwan, com a relação com os Estados Unidos, não vai ser diferente. Porque manter toda essa estrutura militar, se bem é imperativo para alguém que quer ser potência mundial e império, como é o império americano, ele também quer dividir a despesa. Né? Finalmente você está utilizando, usufruindo a segurança. Né? É verdade que ele também faz isso por sua própria segurança, mas alguma parte dessa segurança chega a você, você usufrui dessa segurança, desfruta dessa segurança. Eu acho que os Estados Unidos vai terminar cobrando uma parte disso. Olá. Mais alguma pergunta? Não. Sim, é o senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar e testemunhar um momento que eu considero histórico e muito relevante. Está de parabéns todas as pessoas e entidades que colaboraram para que esse momento pudesse existir. Não vou fazer aqui nenhuma pergunta, porque as minhas dúvidas elas sempre são crescentes. E muito mais quando eu escuto alguma palestra brilhante como essa que acabei de escutar, aí as minhas dúvidas crescem ainda mais, porque acrescento à minha vida já um pouco extensa muitos outros conhecimentos para refletir sobre eles. Tenho visto aqui algumas pessoas fizeram colocações sobre a questão da guerra, questões militares foram colocadas aí, preocupações muito legítimas. Mas eu trago aqui apenas uma reflexão de que a maior arma que nós poderíamos ter, ela foi trazida aqui, que é o combate à ignorância. Na medida que nós possamos fazer a divulgação da verdade, a divulgação dos fatos históricos, a divulgação dos argumentos legítimos e de como as coisas se sucederam,
essa sim é uma arma poderosa. E que, quando multiplicada, se torna ainda mais potente, mais potente, mais potente. Essa arma do conhecimento é, sem dúvida, como todos já sabem, estou sendo redundante, mas, para frisar, ela é muito mais poderosa do que todo o arsenal nuclear que nós possamos ter no mundo, que é um arsenal de destruição, enquanto o conhecimento é de crescimento humano. Quero também parabenizar esse momento aos organizadores do evento por ter trazido Sua Excelência, o senador Nakayama, para nos abrilhantar com essa palestra, muito esclarecedora, e aproveitar e dar um pequeno depoimento. O senador Nakayama é uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, tive o prazer de conhecê-lo através de um amigo comum, muito querido, que hoje já não está. E que vem trazendo um sopro de juventude. Porque quando eu o conheci, pela figura, pela estampa que os senhores podem ver, o senador Nakayama é um homem muito jovem. Mas ele era mais jovem ainda há 30 anos atrás. E já era alguém brilhante. E ele traz para nós um hálito de frescor e de juventude, também do seu país, que é um país que tem evoluído muito, que é um país de pequena população, um país pequeno territorialmente, principalmente quando comparado com um país do tamanho do Brasil, um país como dos seus vizinhos, mas tem sido um país exemplar. E quando ele, através do seu brilhantismo, com o histórico que tem, a inteligência que tem, começa a trazer essa arma, que é o conhecimento, o não à ignorância, isso é muito importante para nós. Está de parabéns também o senador, Vossa Excelência, como sempre, brilhante. E eu espero, particularmente, que Vossa Excelência venha presidir o seu país. Porque Vossa Excelência é uma pessoa que tem capacidade para isso, e eu acho que não só o seu país e o povo paraguaio estariam beneficiados, mas todas as pessoas que se preocupam com a paz mundial, como os organizadores desse evento. Através de dar mais voz e mais microfone a pessoas como Vossa Excelência, senador, nós podemos multiplicar isso que precisamos todos saber. Aqui nós tivemos uma aula que derruba todos os argumentos fascistas, todos os argumentos que dizem é assim ou assim, e trazem para a baila o poder que é a negociação. Colocamos isto, mas não é bem assim, vem a argumentação. Para não ser mais extenso, quero agradecer a todos a essa oportunidade de falar a esse microfone. Quero dizer, dar um viva a Taiwan, e dar um viva ao Paraguai e um viva ao Brasil. Temos aqui uma última pergunta. Bom, a minha pergunta é como historiadora. Inclusive, dialoga, em alguma medida, com um ponto levantado pelo colega. Quando a gente está discutindo geopolítica, né, no campo da historiografia, as disputas de narrativas, né, tudo isso é essencial até mesmo para organizar perspectivas de futuro, né? E eu queria escutar sobre as possibilidades, né, como que o senhor entende as possibilidades de recuperação de determinados eventos, né, como algo interessante ou desinteressante, para sustentar a imagem de Taiwan como um player estratégico. Eu lembro que, em 2016, né, no momento de crise do BRICS, né, se falava, inclusive, dos TICs. Esse episódio não foi recuperado aí, mas, nesse jogo de uma geopolítica pautada em multilateralismos,
né? Como que uma experiência como essa serve para ilustrar, sobretudo no contexto americano, em que esse recurso apareceu ali em 2016, em 2019 já estava em desuso, mas é algo que, naquele momento, eu lembro que fez a gente olhar para Taiwan de uma outra maneira. Eu queria discutir um pouco sobre isso. Bom, aqui a palavra mais importante que você falou, Ana Flávia, foi multilateralismo. Essa é a principal diferença que tem ou que temos do mundo que acabou na Segunda Guerra Mundial e começou com a Guerra Fria, né? Hoje em dia, o crescimento econômico também impulsou o crescimento político e o peso político que tem as distintas nações do mundo no concerto mundial, né? Tanto é assim que, por exemplo, para falar sobre armamento militar, que é apenas uma das coisas. Quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e se deu o famoso embargo para as empresas russas e para o armamento, acharam em alguns mísseis componentes de empresas holandesas, né? Ou seja, hoje em dia é praticamente impossível. Eu acho que a gente tem que trabalhar para ouvir todas as narrativas e as perspectivas, o mesmo que a gente faz com a historiografia, né? Porque você vai... O que falou a professora é que numa questão, seja qual for, você quer fazer um estudo e, como dizia um grande pensador e ex-presidente paraguaio, Cecílio Vaz, a metade da minha biblioteca tem uma condena para você e a outra metade tem uma absolução, né? Ou seja, dependendo do que você quiser, você vai achar. Mas temos alguns pontos em comum que a gente compartilha, que a gente estamos de acordo, e o principal é a razão por sobre a força. Razão, diplomacia, conversação, paz. A força, militarismo, invasão, guerra. São duas coisas totalmente diferentes. E outro grande pensador, que estou seguro que também a colega leu, que foi o Juan Bautista Alberdi, o argentino, o jurista, né, que escreveu muito, sobretudo sobre a Guerra da Tríplice Aliança, né? Ele escreveu um livro muito interessante chamado O Crime da Guerra. E ele faz de uma maneira realmente única uma exposição sobre como a guerra transforma totalmente e inverte os valores normais de uma sociedade que vive em paz, que mora em paz. Porque no momento de que estamos em democracia, liberdade, a gente procura defender primeiro a vida. Por esse motivo é que o assassinato, o homicídio é o principal delito que tem, o crime, né? O crime, o assassinato, a maior punição que tem no Código Penal é para quem mata outro, né? Se for com intencionalidade, logicamente mais. Então, a vida. Segundo é atentado contra a liberdade. Sequestro tem uma expectativa de pena também muito elevada. E terceiro, que é a propriedade ou contra o patrimônio, que é o roubo, a apropriação, né? Também tem uma expectativa alta. Depois tem os outros delitos que são menores, né? Mas vida, propriedade, liberdade e propriedade. Alberdi diz, na guerra isso se inverte. Porque na guerra, quando mais você matar, você mais condecorado vai ser. Mais herói vai ser quanto mais morte ocasiona ao inimigo. O valeroso, o corajoso, tal. Segundo, crime contra a liberdade. Você pode pegar o outro, toma como prisioneiro
E quando você devolver a outro país, você ainda pode cobrar do outro uma indenização pelo tempo que você... E isso está estabelecido nas regras da guerra, né? Ou seja, quando Hugo Grocio começou a escrever sobre a guerra e a paz, ele já começa a dizer, ainda se a gente está em guerra, temos que ter algumas regras mínimas de convivência, né? Se ele já se rendeu, não mate ele. Se ele está ferido, permita o corpo de médicos assistir o ferido. E está na regra da guerra que se você pegar o prisioneiro, você tem direito a mantê-lo cativo e cobrar uma indenização. E se você invadir outro país que está em guerra e você pegar a propriedade do outro, não é crime, não. É botim de guerra. Você pode pegar, leva, porque você supostamente invadiu legalmente e o outro ilegalmente está se defendendo. Você tem direito a pegar isso como parte do botim de guerra, de devolução do que você está investindo nessa guerra. Então tem uma inversão total. Por isso eu acho que é tão importante a presença de historiadores profissionais. Eu fiz questão de convidar historiadores como a Ana Flávia, né? Eu agradeço muito, Ana Flávia, a tua presença, porque é muito importante a gente manter, porque uma coisa é a ideologia que a gente pode ter, que é livre, dentro de um contexto democrático. Alguns podem ser mais de esquerda, outros de centro, de direita, tudo bem. Alguns são mais conservadores, mas até entre os conservadores tem diferenças. Um conservador católico tem diferença com um conservador evangélico. Um conservador muçulmano e xiita tem outro contexto. O conservador judeu e ultra-ortodoxo é diferente, e assim sucessivamente. Entre os liberais também temos as diferenças, né? Conversações entre alguns que são mais progressistas, outros que são mais... É normal. E entre a esquerda também. Entre os comunistas tem o maoísta, o trotskista, o leninista. Então eu acho que o único que devemos fazer é deixar fora os extremos. Nenhum extremo é bom. Essa é a minha opinião, logicamente, né? Como demócrata que eu me acho, né? Temos que deixar de lado a extrema direita, temos que deixar de lado a extrema esquerda, e a gente tem que fixar dentro do centro responsável. A gente pode pendular para um lado ou para outro, não tem problema. Eu ponho de exemplo duas nações latino-americanas, Uruguai e Chile. Ambos os países hoje em dia governados por partidos de esquerda, mas nenhum deles passa por a cabeça deles destruir o capital. É lógico, isso falou mesmo Mujica. Eu não vou matar a galinha dos ovos de ouro. Se dali é que a gente... O Boric surpreendeu-me muito positivamente na crise da Venezuela, quando ele posicionou-se claramente contra o Maduro. Então eu acho que a gente precisa um pouco mais de responsabilidade. A ideologia é outra coisa. A ideologia é de cada um, assim como a religião. Se a gente fala que temos liberdade religiosa, liberdade de pensamento, de expressão, política, de imprensa, como não vamos ter liberdade política ou ideológica? Claro que temos. Mas precisamos da profissionalização, sobretudo na história. Sobretudo na história, porque se você for a algum país que está radicalizado, o livro de história é o que primeiro morre. Muito obrigado. Senador, temos aqui uma última pergunta. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente o convite que foi feito para estar esse evento. Realmente nós tivemos aqui uma aula, né, do senador Eduardo. Aprendi muito aqui hoje. E, aproveitando vários pontos do que o senhor falou aí, gostaria de fazer uma pergunta bem direta, que foi falada aí da importância de Taiwan economicamente, né, da produção de semicondutores, que cada vez mais é a economia do futuro, né, dentro dessa lógica.
Diante dessa importância, dessas tecnologias que são produzidas em Taiwan, como é que o senhor avalia a posição do Brasil de não reconhecer oficialmente, né, nessa questão toda, e, aliás, na minha opinião, uma posição, inclusive, ideológica, mais do que qualquer outra coisa, de não reconhecimento, para não ofender aí um princípio de uma só China, como que isso pode limitar a nossa capacidade de obter transferência tecnológica e fortalecer setores estratégicos da nossa própria economia brasileira, diante desse contexto onde estamos aí tarifaços, Estados Unidos, e a gente precisa realmente diversificar os nossos mercados? Excelente pergunta. E vou com o mesmo que falei agora para a Ana Flávia sobre o multilateralismo. É muito importante, tanto para o Brasil como todos os países, nos abrir para todo mundo. Para todo mundo. E eu fiquei surpreso quando cheguei a Brasília, porque devo reconhecer que é a minha primeira vez aqui em Brasília. Eu viajei muito no Brasil, sobretudo no sul e no sudeste, mas nunca estive antes em Brasília. E falaram para mim que tem uma coisa assim como 130 embaixadas. Impressionante para qualquer país, não todos os países, acho que são poucos os países que têm essa quantidade de embaixadas, né? O que demonstra, por um lado, uma abertura grande por parte do Brasil. E o respeito que tem o Brasil também sobre outras formas de governo, porque se bem a gente está no hemisfério ocidental e temos principalmente valores democráticos, também temos como região e como países independentes relações com outros países que não são democráticos, mas que aplicam alguns princípios democráticos ou que estão a caminho de se tornar. Por exemplo, tanto o Japão como a Grã-Bretanha, Espanha, Holanda, são monarquias, mas constitucionais. Têm aplicado princípios democráticos, têm sistemas de controle e de equilíbrio de poder entre eles. Às vezes, o papel do imperador ou do rei é mais bem uma figura cerimonial, mais que de outra coisa. E o caso, por exemplo, dos Emirados Árabes ou de Catar, que tem, logicamente, uma organização totalmente diferente, né? Limitação também à imprensa, etc. Mas as restrições, eu acho, não são tão como temos em outras autocracias. Então, eu acho que nós deveríamos fazer? Porque tem aquela frase, não sei como se fala em português, vou dizer a tradução literal em espanhol: dime com quem andas e te direi quem eres. Eu acho que a gente tem que priorizar as relações com aquelas nações que compartilham os nossos princípios. Porque antigamente, nas alianças militares, entre as coroas ou entre os reinos que tinham na Europa, geralmente também os pactos e demais eram feitos, até o juramento tem uma significação religiosa. E eles faziam isso entre pares que podiam ser considerados de uma maneira. Logicamente, não estou falando de envolver para a Idade Média, né? Mas eram os fiéis contra os infiéis, né? E o mundo pode ser, hoje em dia, dividido perfeitamente entre como dizia Ortega y Gasset, grande escritor espanhol, né? Hoje em dia se divide somente entre os liberais, ou seja, os que defendem as liberdades, e os que não, e os autoritários. Autoritários tanto faz. Ele pode se vestir como quiser, pode falar o que quiser, o discurso pode ser bonito, populista, de direita ou de esquerda, mas o ditador é ditador. E ele não é a favor da liberdade. Então, eu acho que a gente tem que procurar sempre nos aproximar mais com os países que compartilham conosco aqueles valores. E acho que Taiwan
e até nesse sentido, com isso finalizo, tem muito parecido com a América Latina. Taiwan também esteve governada sobre ditadores, sobre o ditador, principalmente o Chiang Kai-shek. E quando aqui a democracia começava a se abrir com Sarney, com Alfonsín na Argentina, no ano 83, que dá pé à assinatura da Ata das Cataratas, né, que praticamente é o nascimento do Mercosul, também acabava a lei marcial em Taiwan. Ano 83. Uma coincidência tremenda, algo foi prelúdio da queda do muro de Berlim e o fim do bloco soviético, né? Então, eu acho que a gente tem que priorizar isso. Taiwan é um país com gente excepcional, que compartilha muitos dos valores que temos. Eu acho que é uma boa descoberta começar a frequentar mais os amigos taiwaneses. Bom, eu gostaria de agradecer a todos e informar que a gente chega ao final desse rico e inspirador almoço-debate. Hoje tivemos a oportunidade de discutir temas fundamentais para a democracia, como a cooperação internacional e o fortalecimento de laços entre nações soberanas, com reflexões e fatos profundos que certamente ecoarão nas nossas futuras ações. Gostaria de expressar nossa profunda gratidão ao nosso convidado de honra, o senador Eduardo Nakayama, da República do Paraguai, pela sua brilhante exposição, que trouxe fatos valiosos e reforçou a importância das lideranças serem comprometidas com a democracia no nosso continente. Agradeço também ao presidente do Instituto Monitor da Democracia, senhor Márcio Coimbra, por suas palavras inspiradoras, que destacaram o papel vital da nossa instituição, e ao embaixador Benito Liao, representante do Escritório Econômico e Cultural de Taipei, no Brasil, por sua mensagem de apoio e parceria. Um agradecimento especial aos nossos sócios e patrocinadores, cujo apoio foi essencial para tornar esse evento possível. E, por fim, a nossa gratidão a todos vocês, convidados, cuja presença e participação ativa enriqueceram muito o momento de diálogo e reflexão. Muito obrigado a todos, que possamos levar adiante as ideias e compromissos aqui compartilhados. Convido todos para, depois da sobremesa, um café aqui, e até a próxima oportunidade de nos vermos juntos. Obrigada.